sabia que foi pago um alto preço para que estivéssemos aqui. Um preço muito alto foi pago. Jesus Cristo se entregou naquela cruz para que pudéssemos hoje desfrutar desta comunhão. Seja cumprimentou o seu irmão, acerte o seu lugar aí, cumprimente pelo menos umas duas pessoas. Diga, eu vou te ver aqui, meu irmão. Vamos estar com você, celebrando ao Senhor nesta manhã. É agradável estarmos aqui, unidos, como o corpo de Cristo, como noiva do Senhor. Você quer uma rosa na sombra? É, rosa na sombra. Vamos estarmos aqui. Aleluia, Senhor, nós te louvamos por esta comunhão. Te louvamos, ó Deus, por esta comunhão. Meu bom dia, é bom te ver aqui, meu irmão. Você me faltou, irmão. Glórias, glórias ao Senhor. Nós vamos expressar isso. Nós vamos expressar isso nesta manhã. Que um alto preço foi pago para que nós estivéssemos aqui hoje. Aleluia. Sei que foi pago um alto preço. Proclamamos aqui que daremos
Aleluia. Glória a Deus. Um alto preço foi pago, querido, para que nós estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos hoje desfrutar dessa comunhão. E Cristo, Ele voltará. Cristo voltará para todos sempre estaremos juntos. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. pertencemos a Ti, Senhor. Aleluia. Enquanto nós vivemos,
Pertencemos a Ti, Senhor. E um dia estaremos contigo toda a eternidade. Aleluias. Aleluias. Celebramos a Ti, Senhor. Glória a Deus.
Imagina Deus no alto e sublime trono de glória, olhando para nós agora e dizendo: valeu a pena o sacrifício, valeu a pena meu filho ter se entregado naquela cruz, ser morto, ser ferido pela humanidade. Porque nesta manhã, no dia 29, existem corações, existem seres, existem pessoas que declaram que eles nasceram para me adorar. E eu posso imaginar e contemplar o coração de Deus, o mínimo que seja, porque jamais conseguiremos entender Deus. Valeu a pena. Eu os criei para louvor e glória do meu nome, valeu a pena. Aleluias. Este nome é lindo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus, a qual todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos vão declarar que Ele é o Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora,
Não há outro nome, não há nenhum outro recurso, não há bens, não há riquezas neste mundo. O nome de Jesus, este nome é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus opera por meio de mim, por meio de você, por meio da igreja. Reina sobre Darabás. Senhor, que esse nome poderoso liberte vidas, traga mudança, traga transformação. Traga, Senhor, uma nova expectativa, traga esperança, Senhor. Oh, nome poderoso. Oh, Senhor, este nome que nós pregamos aqui, o nome de Jesus, o nome de Jesus, possa quebrar cadeias, possa trazer, Senhor, libertação, possa trazer, ó Deus, refrigério. Tantas pessoas ainda aprisionadas, ó Deus, que frequentam igrejas por anos e anos, mas ainda estão aprisionadas, ó Deus. Cantamos que o teu nome é poderoso. Traga libertação aqui nesta manhã, Pai. Espírito da mentira que tem operado em vidas, caia por terra em nome de Jesus. Tem palavra show, pornografias, ó Deus. Tu solta se conhece. Poderoso teu nome é. Traga libertação nessa área, Senhor. Pessoas, irmãos ainda precisam, Senhor, de uma libertação em diversas áreas. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. É o Senhor que reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pai, traga cura, traga, Senhor, a libertação em áreas, ó Deus. O Senhor tem nos falado nesta manhã, para que possamos, ó Deus, viver vida plena e abundante na tua presença, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Neste nome que acabamos de aqui orar, neste nome, debaixo deste nome, que há todo o poder, este nome, ó Deus, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Nós aqui colocamos o teu servo, que irá nessa manhã transmitir a tua palavra aos nossos corações. E em nome de Jesus, nós então aqui o autorizamos a ministrar, Senhor, com ousadia, com intrepidez, que o Senhor use a vida dele, e que as palavras, Senhor, que tu queres que nós ouçamos nessa manhã, cheguem aos nossos corações, ó Deus, penetre em nossos corações,
e produza, Senhor, os efeitos para o qual ela está sendo mandada. Em o nome de Jesus, nós dizemos amém, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus, amém? Meu cronometrar aqui o meu tempo. Pode sentar, por favor. Peço ao pastor Samuel, por favor, pegue essa Bíblia, esse kit, pregação. Amém. E como é poderoso o nome de Jesus, amém? Como é poderoso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Vamos começar aqui. Mateus 18. Vamos dar início à palavra. Já oramos, já cantamos. Obrigado. Já cantamos, já invocamos o nome do Senhor. E agora vamos ouvir o que Deus tem para nós. O que Deus preparou para nós nessa manhã. Amém? Mateus 18, a partir do 23. 18 e 23. Amém. Amém? Eu vou lendo aqui, enquanto você vai achando aí, você pega o rumo aí. Mateus 18, 23, diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre a parábola do credor compassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. É o 26 diz assim: então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: se paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou a dívida. Aí o 28 diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-no sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Aí o 31 diz: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te até aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Uma parelha é meio difícil falar isso, meus irmãos. Verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Amém? Ainda vou pedir para você colocar a mão no seu coração. Vamos nos concentrar mais ainda no que diz essa palavra, né? Direcionar ao coração, né? Peça para Deus falar verdadeiramente com você nessa manhã, mas peça de coração. Eu acredito que todos nós queremos ser transformados por Cristo, pela palavra de Deus. E por que eu estou pedindo mais uma vez isso?
Porque há ladrões entre nós que querem roubar esse momento de ensinamento, esse momento tão edificante. Mas nós não vamos vacilar. Não vamos vacilar. Senhor, nós te agradecemos e entregamos a nossa vida em tuas mãos neste momento da palavra. Já oramos, sim, Deus, já invocamos o teu nome, mas, Senhor, ainda sinto a necessidade, ó Pai, de chamar os meus irmãos a este momento de oração, porque eu sei que o Senhor falará grandemente, já está falando grandemente a cada coração. Só da leitura dessa palavra, Senhor, já podemos sentir o teu trabalhar em nossas vidas, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra onde nenhuma outra palavra, nenhum outro ser ou alguém possa penetrar. A tua palavra é única, é salvadora, a tua palavra edifica, a tua palavra transforma. Por isso clamamos através da tua palavra, transforma os nossos corações, muda a nossa vida, Senhor, o nosso comportamento, se não te agrada, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Trate de cada um de nós conforme a tua vontade, o teu querer. Importa a cada um de nós, Senhor, te servir. Importa a cada um de nós te obedecer, meu Pai. Em nome de Jesus, te pedimos mais uma vez e te agradecemos e dizemos amém e amém. Irmãos, eu quero entrar hoje num assunto com vocês nessa manhã, que já foi muito ministrado nas igrejas. Aqueles que têm muito tempo servindo ao Senhor já devem ter ouvido várias vezes uma ministração se referindo ao perdão, se referindo aos benefícios que temos quando resolvemos perdoar. Nós temos que primeiramente entender que essa parábola, ela enfoca isso, o perdão, e não somente o perdão, mas também a necessidade de perdoar. Eu achei muito interessante quando eu abri a Bíblia e comecei a procurar mensagens, procurando mensagens, e antes mesmo de eu abrir a Bíblia, de eu focar naquilo que eu devo ministrar nessa manhã, o Espírito Santo já falava comigo fortemente nessa questão. Você vai falar sobre perdão. Você vai falar sobre a necessidade de perdoar. Talvez hoje nós estejamos aqui pensando da seguinte maneira: eu preciso dessa palavra? Eu já precisei dessa palavra em minha vida? Muitas pessoas se imaginam tão bons, tão perfeitos, que quando chega o momento de uma palavra como necessidade de perdoar, essa pessoa já olha e fala: não é para mim isso. Eu perdoo tão facinho. Um pisão no pé eu perdoo tão facinho. Falou mal de mim, mas eu perdoo tão facinho, não fica nada no meu coração, livre e leve. Como diz aí, né, como diz, vou falar o mundo, balança o ombrinho, e sai, deixa a pessoa falando. Será que o perdão hoje em dia não é necessário para mim, nem para você? Olha, irmãos, às vezes nós pensamos que estamos tão livres desse assunto, mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos o quanto nós ainda precisamos aprender com Cristo. Basta se aproximar de Deus, basta entrar na presença do Senhor, e nós vamos perceber que ainda falta muito para Deus acrescentar em nossas vidas. Estamos tão aprisionados muitas vezes a coisas que não são necessidades em nossas vidas, sabe? Nos preocupamos com tantas coisas fúteis, tantas coisas que para
Deus, na verdade, não vale nada. Então, provavelmente para nós também não vale. Nos preocupamos com tantas questões e muitas vezes esquecemos de nós mesmos e das nossas necessidades. Olhamos muitas vezes tanto para o outro e esquecemos de olhar para dentro de nós. Sim, olhar para dentro de nós. Aquela oração que Davi fez ao Senhor, dizendo: Senhor, sonda-me, tu me sondas e me conheces. Aí, em dado momento, ele fala: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E ele clama a Deus dizendo que: e guia-me por onde? Pelo caminho eterno. E que oração, né? E que coração quebrantado esse de Davi. Por isso a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E olha que Davi falhava tanto, assim como eu e você. Mas Davi, ele sabia o caminho que levava à redenção, a ser perdoado por Deus e a também perdoar. E talvez isso falte em nós, achar esse caminho perfeito, direcionado totalmente para Deus e para a vontade de Deus. Aí muitos pensam: mas para mim é impossível fazer isso. Eu sempre fui criado de uma maneira que, beliscou, belisca. Bateu, bate. Quantos aqui já ouviram aquela expressão? Se você apanhar na rua, em casa você também vai apanhar. Quantas vezes voltei chorando: ai pai, apanhei. Apanhou, vai apanhar de novo, era para ter batido. Quer dizer, há muita criação antiga, agora também tem. Antiga não, agora também tem. Dos pais já ministrando aos filhos, dizendo: fez com você, faço o dobro. Tratando os corações dos filhos já com aquela, ministrando nos corações dos filhos a vingança. A vingança. Bateu, levou. Então, irmãos, nós já viemos assim de situações tão duras, tão fora do contexto bíblico, tão fora dos parâmetros de Deus, que muitas vezes, quando chegamos a uma certa idade, nós pensamos: eu sempre aprendi assim, sempre deu certo e eu vou continuar fazendo. Mas a pergunta é: será que deu certo? Será que está dando certo? Que frutos aqueles que fazem isso estão colhendo? Frutos de vida ou frutos de morte? Interessante aqui na parábola, no versículo 24, que ela fala em quantidade. Jesus, ele trouxe essa questão e tratou assim, com quantidades, daquilo que eles ali já entendiam como valores. Jesus, ele falava ali de valores, por exemplo, de talentos. Ele fala que este rei resolveu perdoar alguns dos seus servos, das dívidas que eles tinham. Então, quando esse rei chegou e diante desse servo, quando esse servo chegou diante desse rei, trazido pelos homens ali do reino, esse rei cobrou este servo: você me deve. E aí, trouxe o dinheiro, trouxe os talentos, trouxe a fortuna, você me deve? E este servo sabia que ele devia muito, pois a palavra diz que era 10.000 talentos. Eu fiz uma loucura ontem de fazer umas contas. Então eu fui a algumas fontes buscar quanto valia um talento e quanto valeria um talento nos dias de hoje. Isso eu achei interessante para a nossa reflexão ela ser mais apurada, sabe? Mais correta. Então eu vou revelar para vocês aqui, eu vou trazer para vocês alguns números. Quando esse servo devia para o rei 10.000 talentos, nós estamos falando aqui, eu transformei em real no dia de hoje, talvez um pouquinho mais, eu acredito que é um pouquinho mais, porque também tem o dólar e tem todas as outras questões contábeis e tal, eu não sou perito nisso.
mas pelas minhas fontes eu cheguei no seguinte valor. Então esse servo devia para o rei 600 milhões de reais. Faz obra, por favor. Participa comigo. Aí não dá sono, né? Então vou falar de novo, você participa, tá? Esse servo devia ao rei 600 milhões de reais. Vocês sabem o que é isso? Se eu falo talento, vocês nem... sei o que é isso. Muitos, né? Alguns não sabem. Estão nem aí, talento, deve ser o quê? Uma mixaria. Mas eu estou falando de 600 milhões de reais. Alguns pegaram. Entendeu? É muito ou não é? Resolveria a sua vida? Em questão de... Oh, meu pai. Você estaria aqui? Sim. Bem, essa é outra questão. Não vamos ali, né? Vamos explorar esse lado, né? Mas 600 milhões de reais é uma quantia que, meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Mas era o que ele devia para aquele rei. E era o que o rei estava cobrando dele. Dá meu dinheiro, passa a minha grana, passa o que tu deves. E ele falou, não tenho. Eu não tenho, mas olha o que ele disse, hein? Olha o negócio. Eu não tenho. E o rei chegou e falou assim para ele, então tá bom, vou tomar a sua família, vou tomar seus filhos, vou tomar você, vai ficar tudo escravo. Ele sentiu, ele falou, não, rei, não faz isso não. Não faz isso não, olha, tem paciência comigo, tem misericórdia de mim, tem um pouquinho de paciência. Ele fez uma promessa para esse rei, e eu te pagarei. Tenha um pouquinho de paciência, e eu te pagarei. Agora eu imagino, irmãos, como uma pessoa promete pagar 600 milhões de reais. Como, irmãos? E ele prometeu fazer isso. Só que o rei, olhando ele ali, chorando, lamentando e vendo todo aquele desespero, o rei olhou para ele e disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu acredito que, vamos colocar aqui histórias e mais histórias nessa parábola, olhando para ele, falando, esse cara não vai me pagar nunca. Está ainda prometendo, ele está me devendo mais ainda. Quer saber de uma coisa? No meu reino isso aqui não vai fazer tanta diferença. Rapaz, levanta, pode ir para sua casa, você está perdoado, a sua dívida está perdoada, você não deve mais nada para esse reino. Pode ir, pode deixar sua família livre, você está livre. Você está perdoado. Foi bom. Eu acredito que esse servo foi contente para sua casa, estava indo, e chegando no caminho, o que ele encontra? O seu conservo. Ou seja, um servo dele, que também devia para ele. Só que qual era o valor que esse conservo devia para aquele rei? Nós vemos aí? Quanto era? 600 milhões. Não, o conservo. 10 talentos. Vamos lá, nós vamos ver, gente. Vamos ver. Olha lá. 28, vamos lá. Vamos entrar juntos aqui. Sendo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele deveria 100 dinheiro. 100 denários. E quanto vale 100 denários, cara? Esse você vai fazer algo não. Eu fiz umas contas aqui, deixa eu achar minhas contas. Fiz. E eu também trouxe os valores dos 100 denários antigos para agora e converti no real. E sabe quanto deu? 510 reais. Não. Diante de 600 milhões, isso é o quê? 510 reais. Alguns pegaram a visão. Pega a visão. 510 reais. Dali foi na churrascaria. Nada. Moeda. Sai devendo. O jeito que a gente come, né? Sai mesmo. Então, essa quantia de 510 reais era o que o seu conservo
devia para esse servo, que estava livre de uma dívida de 600 milhões de reais. Irmãos, olha que coisa. Só que quando ele comprou seu conservo, o que a Bíblia diz? Ele foi lá, ele passou a mão na cabeça dele e falou: pai, vai embora, eu estou feliz da vida. Eu fui perdoado de uma dívida tão grande. E aí, sai pra lá disso aí, não é nada. Foi isso que ele fez? Não. Então vamos à leitura. Então, 28 mesmo. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha só o que ele fez. E agarrando-o, sufocava, dizendo: o quê? Paga-me o que tu deves. Comportamento totalmente ao contrário do que ele acabou de receber. Ele pegou o seu conservo pelo pescoço, Jesus falando dessa parábola, essa história, falando: não, paga o que tu deves. Paga. Eu acredito que não foi com carinho que Jesus passou essa informação, né? Paga-me o que tu deves, paga-me o que tu deves. O seu conservo olhou assustado, dizendo: eu não tenho como te pagar, eu não tenho agora como te pagar. Faz o seguinte, espera um pouco, espera um momento, que eu te pagarei. Ele também fez uma promessa, só que essa quantidade, ela era o quê? Possível. Era possível, porque não era tão alta quanto a do próprio servo que devia ao rei. Então era uma quantidade impossível de ser paga. Então o seu conservo, ele não estava mentindo. Ele estava dizendo àquele servo que: eu vou te pagar, calma, eu vou te pagar. Dá um tempinho, eu vou te pagar. Só que esse servo, olhando o seu conservo ali: eu vou te pagar, não teve misericórdia. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou mandar te prender, e você só vai sair de lá depois que pagar a dívida. Depois que pagar a dívida. Enquanto isso, você vai ficar lá sofrendo, você vai ficar lá desse jeitinho, em sofrimento. Pega o auxílio reclusão, né? Mas aí, né? E pronto. Sabe, gente, a humanidade, nós vamos fazer essa reflexão agora. A humanidade, ela é tão cruel. É ou não é? É dura, sabe? Você pode reparar as redes sociais. Quando surge um assunto, como eu estava refletindo em casa com minha esposa, eu não sei se minha filha ouviu isso, sobre aquele assunto do Guilherme de Pádua. Quem sabe? Quem conhece esse assunto? Um ator que matou a atriz, não foi isso? Foi preso, certo? Pagou sua dívida com a sociedade. Na cadeia, ele se converteu, isso? Certo? E deu seu tempo, pagou sua... e saiu. Quantos aplaudiram isso? Pelo contrário, nas redes sociais nós ouvimos as piores acusações. Deveria ter morrido, deveria ter feito isso, deveria ter sido massacrado na cadeia, deveria isso, deveria aquilo. Quer dizer, o homem, ele tem essa natureza ruim, olho por olho, dente por dente. Então é tão fácil eu crucificar o próximo, é tão fácil eu falar do próximo, mas quando falam de mim, me segura. Não pode falar de mim, eu sou tão quietinho, o meu comportamento é tão bom, eu sou uma pessoa boa, estou sendo injustiçado. Mas é nas redes sociais, principalmente, que nós começamos a ver, enxergar como está o coração do homem. Está cada vez pior, irmãos. Você não pode cometer uma falha que vem um monte, te crucifica, mas ele é isso,
aquele é aquilo, aquele fez isso, aquele é aquilo, merece a morte, merece a condenação, não merece salvação, não merece ser perdoado. Então, nesse caso, ele pagou a sua dívida com a sociedade. Meu, isso aí, bola para frente, glória a Deus, se converteu, aleluia, deixou me viver. Mas ao contrário disso, ainda queriam que ele morresse. Passou uns dias agora, uns dias atrás, não sei quanto tempo foi, e ele teve um infarto. Quem sabe disso? Ele teve, né? As redes sociais não perdoaram. Sabe o que falaram? Tá vendo? Do jeito que ele atingiu o coração da moça, que ela morreu, Deus foi lá e atingiu o coração dele também. Os entendedores, os amigos de Deus, os íntimos de Deus, revelou o que estava no coração de Deus. Está vendo? Deus matou ele. As redes sociais, os homens, as pessoas, o homem natural. E muitas vezes muitos crentes que não vigiam, estão caminhando novamente para o natural, cometem esses tipos de erros. Falam que Deus disse, como se fossem íntimos de Deus. Mas nós que meditamos na palavra de Deus, nós não enxergamos um Deus assim. Nós enxergamos um Deus de misericórdia. Porque afinal estamos no tempo da graça. Se não estivéssemos no tempo da graça, provavelmente não estaríamos aqui. E as pessoas, elas têm o costume de maltratar. Quem foi maltratado aqui? Quem já foi maltratado? Pode assinar com a sua mão assim. Quem já foi? Por alguém? Meu, quem não foi, eu vou aplaudir. Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Vai? Quem não foi maltratado? Quem já foi? Vou falar outra coisa. Quantos aqui já se decepcionaram com pessoas? Pode assinar os mãos. Está crescendo. Quantos aqui já chegou uma pessoa e mentiu para você? Quantos aqui foram vítimas de uma mentira? Não, gente. Meu Deus. Só isso? Não, acho que mais, né? Vai, irmão, me ajuda. Quantos aqui já choraram por outras pessoas? Essas pessoas provocaram esse choro em você. Sabe aquele choro de até soluçar? Ele vai ver o que eu vou fazer. Eu e meus irmãos. Oh, Jesus. Quantas vezes? Mas as pessoas, elas são assim. E quantos aqui pediram perdão e não foram perdoados por alguém? Faz um sinal, pode fazer, vamos ser sinceros. Eu também já. Eu digo isso porque eu vivi isso. Mas isso é outra história, vai demorar muito. Aí eu vou voltar uma pergunta, outra vez perguntar para vocês. Quantos aqui já maltrataram alguém? Aí você vai. Eu já. Ué. Fazer o quê? Estou sendo sincero com os irmãos. Já fiz, mas não é bom. Não é bom não. Senti na pele. E eu vi que não é bom. Quantos de vocês já decepcionaram alguém? Faz sinal, irmão. Me ajuda. Eu já decepcionei. Ixi, meu Deus do céu. Não vou falar. Quantos aqui agora? Já está de mão levantada. Quantos aqui já mentiram para alguém? Quem não levantou a mão? Está mentindo para mim. Esses irmãos, Jesus. Quantos aqui já fizeram alguém chorar? Faz assim, irmãos. Vamos confessar os nossos pecados uns aos outros. A Bíblia não fala isso. Bora, pastor. Confessar os nossos pecados. Não é, pastor Luiz, a Bíblia não diz isso? Confessar uns aos outros. Sabe qual é a dificuldade nossa? Não ser
sincero com os outros. Por isso sofre sozinho. Sofre sozinho. Né? Não somos muitas vezes sinceros. Irmão, eu preciso de ajuda. Irmão, eu preciso nessa área, me ajuda, minha oração. Eu quero mudar, me ajuda. Muitas vezes falta isso em nós. Por isso sofremos e continuamos errando. Por não pedir ajuda àquele que serve a Deus comigo, juntamente comigo. E quantos aqui não perdoaram? Deixa essa parte aí, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar mais. Então, em pequenas reflexões, nós podemos enxergar o seguinte: nós precisamos de ajuda. Como precisamos de ajuda? Todas essas questões, tudo isso, sabe o que acontece com a gente? Nos leva até aquelas tais doenças emocionais, sabia? A pessoa não dorme mais, a pessoa tem um estresse terrível, problemas de estômago, tristeza, tudo isso porque não perdoou, está com aquilo dentro de si, como um câncer, corroendo tudo em todos os órgãos, e até mesmo a alma e o espírito. A falta de perdão, ela tem um poder tão forte de destruição, irmãos, que nós nem podemos imaginar. Ela vem sorrateira, sabe, de uma maneira assim, que aparentemente é inofensiva. Mas quando nós nos achegamos a Deus, nós começamos a enxergar que aquilo é um câncer maligno, que só atrapalha a nossa vida, só atrapalha a nossa comunhão com Deus, só atrapalha a nossa trajetória. Então, essa falta de perdão, ela vai muito além do que nós imaginamos, do que nós pensamos. A Bíblia, ela tem tantos pontos, tantas histórias, falando sobre o perdão, ministrando sobre o perdão, que ministrar sobre o perdão, lendo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é muito fácil. É muito fácil. Vai lá e procura a palavra de perdão. Você encontra. Mas aí eu pergunto, por que tanto história ministrando em nós o perdão? E logo vem a resposta. Porque a nossa natureza é o quê? Má e pecaminosa. A natureza do homem, ela é má e pecaminosa. E muitas vezes essa falta de aproximação de Deus vai surgindo novamente aquela velha criatura, aquela velha natureza, e vai dominando o nosso corpo. E ao invés de ser ministrado pelo Espírito, nós somos ministrados pela vontade da carne. Quantos já falaram, se eu pego, se eu pego, vai sofrer o dobro. Se eu, sabe? Vontade de fazer justiça com as próprias mãos, aquilo que a pessoa acha que é justo. O que Deus pensa já não é mais justo. Deus, você vai perdoar? Senhor, você vai perdoar? Por isso que Deus jogou ali o profeta ali na baleia. E quando foi tirar satisfação, eu falei, rapaz, você vai para o caminho que eu estou falando para você ir, tanta teimosia. Não é que Deus já sabia, Ele só me conhece. E ele confessa, eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. Eu sabia, por isso que eu não queria pregar para eles a palavra. Porque o profeta sabia também que a palavra tem poder de libertação, e ele não queria que aquelas pessoas fossem libertas. Então Deus, ele não tratou, estou falando de Jonas, então Deus, ele não estava só tratando aquele povo, mas estava tratando
tratando principalmente o profeta dele. Jonas precisava perdoar. Deus queria salvar a vida de Jonas. E ele não estava percebendo porque a carne estava mais forte, irmãos. Aquele povo é ruim, aquele povo é nojento. Talvez ele tinha parentes lá e foi morto por aquele povo. Então tinha uma mágoa, um rancor dentro do profeta. Aí você fala do profeta, a palavra diz sim, do profeta. Sabe o que isso nos dá um alerta? Às vezes achamos que estamos tão próximos de Deus com as nossas razões. Porque eu canto, porque eu ministro, porque eu limpo a igreja, porque eu levanto e coloco louvor. Eu oro 3 vezes por dia, pastor. Eu jejuo 10 vezes por semana. Mas tem 7 dias na semana, mas eu faço 10. Faço 10. Eu quero santidade, pastor. Eu quero purificação, pastor. E às vezes nós achamos que estamos puros por essas coisas pequenas que fazemos. Mas no fundo, o Espírito Santo está aqui no seu coração, no meu coração, dizendo: ainda lhe falta uma coisa. Ainda lhe falta uma coisa. Você tem um coração bom, você tem um coração legal, a sua ideia de me buscar é ótima. O que falta é você me escutar. O que falta é você se render a mim e aos meus conselhos. E é isso que muitas vezes falta em nós. Nos render aos conselhos do Espírito Santo. Em Filipenses 4:4, eu peço a você, João, toque para mim, por favor, me auxilie aqui. Eita, mas passa rápido. Não dá pressa não. Filipenses 4:4. Vamos lá. Que diz a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. E o que diz mais uma vez aí? E outra vez vos digo. Quem falou isso? Paulo, não é isso? Paulo falou esse texto. Aí você fica imaginando, onde ele falou? Na prisão. Para começar. Aí você imagina você mesmo: como eu posso ser alegre com isso dentro de mim? Como eu posso dizer que sou uma pessoa feliz? Às vezes você não é feliz por completo, não tem aquela plenitude da felicidade do Espírito, mas não porque o Espírito não está te oferecendo isso, mas é porque você ainda não encontrou esse caminho da plenitude, da felicidade, da alegria de Deus em sua vida. Alegria de Deus, sabe, é o mundo caindo, as coisas acontecendo e o seu coração alegre. Talvez ainda você não tenha alcançado isso e não sabe o porquê, mas Deus, Ele revela para muitos aqui nessa noite, para muitos aqui nessa manhã. Será que não falta você perdoar alguém? Será que não falta você pedir perdão para alguém? Talvez isso esteja impedindo a sua verdadeira alegria, porque a palavra de Deus, ela também diz que se eu não perdoar, eu não serei o quê? Perdoado. E muito mais forte ainda, as coisas mais fortes ainda, do meu ponto de vista: se eu não perdoar, as minhas orações não serão ouvidas. Você já parou para pensar o que é isso? Aí talvez a pessoa pensa: mas eu faço tanto, eu busco tanto, mas eu não sinto alegria. Talvez esse seria o ponto. Isso está impedindo você de prosperar em Deus, de crescer em Deus, de sentir Deus. Eu oro tanto, mas não estão sendo ouvidas, porque há coisas que estão impedindo as suas orações de serem ouvidas. É o demônio? Não, é uma atitude sua que falta. Às vezes é uma atitude minha que falta. E nós estamos dizendo: é o demônio. O demônio fala: não tem nada a ver com isso. Perdoa porque não quer. Você conhece a palavra, sabe que se você perdoar, Ele vai aceitar a sua oração.
não justificando o demônio, mas se nós pararmos para pensar, nós jogamos muitas vezes a culpa do nosso inimigo, quando nós já temos as respostas e as saídas. É como se Deus apresentasse para você uma porta dizendo: passa por aqui. Mas você olha para a porta e vai para a parede. Pá, pá, pá. Mas aqui não passa. Aqui não passa, pá. Assim são as nossas orações. Quando no nosso coração a mágoa, a falta de perdão, bate na parede e não atravessa. Voltando a Paulo, dizendo: alegrai-vos. Novamente eu digo: alegrai-vos. Eu imagino como foi a vida de Paulo para ele estar falando isso. Vou dar alguns sinais, algumas coisas que aconteceram com ele. A lista de Paulo, por exemplo. Paulo sofreu aflições físicas. Paulo sofreu aprisionamentos. Paulo sofreu espancamentos. Paulo sofreu apedrejamentos. Ele está no plural, né? Paulo sofreu um naufrágio. Paulo entrou em rio perigoso. Paulo sofreu um assalto. Paulo sofreu perseguição dos judeus. Paulo sofreu perseguição dos gentios. Paulo teve noites mal dormidas. Paulo teve frio. Paulo teve calor. Paulo teve fome. Paulo teve sede. Paulo foi picado por cobra. E esse homem olha para a igreja e diz: alegrai-vos no Senhor. E novamente eu digo: alegrai-vos. Sabe o que Paulo era? Servo fiel. Servo fiel. E um servo obediente. Era um homem que sabia os propósitos de Deus em sua vida. Irmãos, nós não podemos impedir que as coisas aconteçam em nossas vidas, porque nós estamos nesse mundo e Jesus disse que nesse mundo nós sofreríamos o quê? Aflições. Mas sabe o que é importante? O meu comportamento diante de tais coisas. Nós podemos mudar muitas coisas e melhorar muitas coisas em nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós poderemos melhorar muitas coisas, desde que eu entenda que o meu caminho já está todo planejado por Deus. Não importa o que aconteça, eu sei de uma coisa: no final vai dar tudo certo. Sabe por quê? A Bíblia, ela já nos conta o final de tudo. É Jesus Cristo reinando sobre as nações com a sua igreja. Esse é o final de tudo. Então no final vai dar tudo certo. E Paulo também sabia disso, que a vida dele não pertencia somente a ele, mas a Cristo. Então ele lança o alegrai-vos. Assim como eu lanço para vocês nessa manhã: alegrai-vos no Senhor. Mas como eu vou ficar alegre? Israel, tira tudo que não presta, larga fora aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te afasta da comunhão com Deus, joga no lixo, porque é lixo, e caminha por um caminho de prosperidade. Seja feliz, tenha comunhão com Deus, tenha orações ouvidas, opere milagres, sinais e maravilhas. Seja igreja, seja servo, seja manso, humilde, quebrantado. Essa é a natureza do reino de Deus. Quando Jesus ele começa essa parábola, ele diz: o reino dos céus é semelhante ao coração desse rei. Então Jesus está falando: o reino dos céus é feito de perdão e misericórdia. E se você não exerce isso, você não está se comportando como um cidadão desse reino, como um súdito, como alguém que pertence a esse reino.
Mas quantos aqui pertencem ao reino? Faça um sinal assim para proclamarmos, para dizer. Então diga assim comigo: eu pertenço a esse reino. O reino de Cristo, o reino dos céus. Faça isso todas as vezes. Todas as vezes que o inimigo armar alguma coisa contra você. Não deixe o seu coração absorver coisas que não prestam e coisas que façam você andar para trás. Voltar àquela velha natureza, aquela velha criatura. Porque afinal, através de um perdão genuíno, através de um perdão maravilhoso, nós já saímos desse velho homem. E hoje nós somos o quê? Uma nova criatura. E essa nova criatura ela não guarda mágoas, não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus está onde? Dentro. Quem tem o reino dentro de si? O reino de Deus, Jesus disse, a palavra diz, está dentro de nós. Aí você diz, é impossível perdoar Israel. Mas a palavra diz, se o reino de Deus está dentro de você, e o reino de Deus é perdão, é possível. É possível. Não vá para o velho homem. Jesus já te tirou de lá. Viva o novo de Deus. Viva uma comunhão com Deus. Mas não uma comunhão em que você é falso. Uma comunhão verdadeira. Com sinais e maravilhas. Aqueles que olharem para você verão uma diferença. E muitos ainda ficam assim reticentes em perdoar, porque falam, eu serei bobo. Bobo nada. Coisa alguma. Eu serei servo. E como serei servo? Se eu agir assim. Porque o reino de Deus, ele está dentro de mim. Dentro de mim. O Espírito de Deus move dentro de mim. Dentro de mim. E como ele se move? Cada vez que eu me aproximo de Deus, esse movimento do Espírito, ele vai fazendo assim, ó, limpando, 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 limpando. Ele direciona as minhas palavras. Fala isso para ele, ele gosta. Fala disso, ele gosta. Age assim, ele gosta. Afinal, ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso consolador. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Eu vou falar rapidinho, eu vou fechar rapidinho um testemunho que eu comecei. Eu e meu irmão, em épocas atrás, eu vou dizer 20 anos, nós tivemos uma briga feia por pouca coisa. Eu e meu irmão eram muito apegados um ao outro. Na época, a gente ainda fazia um samba lá, ia eu e ele. Você nunca imaginou que fazia um samba, né? Até parece, né? Então a gente era muito apegado um com o outro. E a gente, enfim, tivemos uma discussão por coisa besta, uma coisa tão idiota. E nessa discussão, nós quase acabamos no tapa, coisa feia, acontece. Só que eu já era crente, eu já era cristão. Isso era uma vergonha para mim. Ele não era, mas para mim era vergonha dupla. E chegou um certo momento, depois de um ano, 2 anos, aquilo ficava dentro de mim de uma tal maneira, irmãos, um peso. Eu participava do louvor. Só que todas as vezes, eu digo para você, todas as vezes que eu participava do louvor, eu sentia o peso. Não está legal. Não está subindo. Sabe o que é orar e só ouvir o eco? Nada fluía. Nada fluía. E aconteceu um dia em que eu orei, dizendo, meu
Deus, então me dá uma oportunidade. Eu tenho que resolver essa situação. Eu tenho que pôr uma pedra nesse negócio. Só que o Espírito fala grandemente no meu coração, é você que tem que ir. Você conhece a palavra, ele não conhece, você tem que dar o exemplo. Aí é hora, irmãos, que nós pensamos, mas aí você está demais, né, Senhor? Foi ele que começou. Eu vou rapidinho aqui. Só que tive a oportunidade. Um dia, uma reunião de família, era véspera de Natal. E toda a minha família estava lá, e ele também estava. Eu já era casado, eu tinha minha família, ele ia com a família dele, e ele chegou. Eu não queria que ele chegasse. Aí eu falava, Deus, ele que não está vindo. Mas ele veio para a reunião de família, e eu queria já estar lá. Só que eu não estava. Quem ia chegar depois? E quem chega depois faz o quê? Cumprimento. Não é isso? Eu fiz de tudo para ir primeiro, mas a Soninha, ela não se troca rápido. Oh Jesus, não mostra esse vídeo para ela. Oh Pai, perdoa-me. Então eu cheguei depois. E bem depois. Só que antes da Soninha subir, a Nicole era bem pequenininha, o cabelo também dava um trabalho. E esse dia eu resolvi me antecipar. Porque nesse dia minha irmã, que não era crente nem nada, falou: meu, você não vai subir? Aí eu falei: daqui a pouco. E ela percebeu, preocupada, que eu estava com o pé no freio para subir, porque o meu irmão já estava lá. E ela falou: você tem que resolver essa situação. Vamos lá, eu vou com você. E a minha irmã não era nem crente. Agora é, graças a Deus. Então, eu falei: então, já que você está indo, eu vou com você. Peguei a carona. Falei: eita, foi enviada de Deus, pelo menos eu vou atrás dela. E eu fui subindo junto com ela. Aquele quintal parecia, meu Deus do céu, parecia que eu estava assim, numa avenida enorme, que nunca chegava na casa da minha mãe. Enquanto eu estava caminhando, irmãos, havia muitos pensamentos na minha cabeça. Vai não, você é louco, você é maluco. E eu orando, falando: Senhor, é a oportunidade, eu não vou perder a oportunidade, eu que estou sofrendo, eu estou sofrendo. É uma oportunidade. Eu fui indo, irmãos, eu fui indo, mas não querendo ir, as pernas querendo travar. Enfim, cheguei até a casa da minha mãe, e estavam todos reunidos, todos os meus irmãos. Eu vou falar para você, é uma senzala cheia. Oh Jesus, não consigo parar de brincar. É uma senzala cheia, irmão, lotada. E eu cheguei ali, irmãos, naquele momento, eu falei: não vai dizer não. Todo mundo aqui, minha mãe, meus irmãos, todo mundo conversando, pá. Quando eu cheguei, todo mundo parou. Eu falei: meu Deus. A situação foi cada vez pior. Eu enxergava tantas e tantas barreiras para isso acontecer. Foi onde a minha irmã anunciou, o meu irmão: ó, o Rael está aqui. Você chama de Rael. O Rael está aqui. Vai lá. Acerta com ele. Agora é o momento de vocês se acertarem. Ficamos naquela roda enorme. E eu fui pedir perdão para ele. Ele olhou para mim e disse: eu não te perdoo. Eu não te perdoo. Não quero nem saber. Irmão, faltou o chão. Eu caí. Eu virei as costas. Chorei tanto. Fui para casa massacrado. E eu vou te falar a real, não é certo. Eu fui bravo com Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? Sabia que Ele não ia me perdoar? Por que o Senhor fez isso comigo? Me humilhou diante da minha família, diante dos meus sobrinhos, diante de todos eles. Por que o Senhor me fez chegar até lá? Eu chorei muito mais quando eu recebi a resposta. Eu fiz por você. Dele eu trato depois. Como Deus me ama. Como Deus te ama. Só que nós não compreendemos. Nós não entendemos. E por isso
falhamos tanto de não acreditar nesse amor. Se Ele colocou dentro de você nessa manhã uma intenção de restaurar, laços, uma intenção de pedir perdão, eu vou dizer por experiência: vá e faça. Vá e faça. Porque depois você vai sentir o que eu senti. Caiu o peso, caiu o julgamento. Eu me tornei uma pessoa livre, liberta por completo. Melhorou a minha comunhão com Deus, melhorou a minha adoração a Deus. Culto racional. Eu não entendia, mas eu entendi a partir do momento em que o Espírito Santo falou comigo. E hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque até aqui, o Senhor tem cuidado de mim. O mesmo Deus que cuida de mim, também cuida de você. E quando, para terminar, voltando àquele servo, chegou para o rei a mensagem, olha o que ele fez. Depois do que ele recebeu, o rei olhou e disse: poxa, então foi assim que você fez? Você vai ser lançado ali, vai ser entregue ao carcereiro. Você vai ser lançado no calabouço, na escuridão. Você vai ser lançado àquele que pode chicotear você, que pode machucar você, porque o carcereiro tem dó de alguém? Não. O carcereiro tem medo de alguém? Não. Ele espera a pessoa chegar para, com prazer, chicotear até a morte. E é ali que são lançados aqueles que não perdoam. Como assim, Israel? Espiritualmente é ali que todos aqueles que não perdoam vão parar. No lugar de sofrimento, no lugar de dor e no lugar de escuridão. Paredes trancadas. E não adianta clamar, porque é uma regra. Sabe o que Jesus fez por nós? Agora estou finalizando a verdade. Sabe o que Jesus fez por nós? Nós estávamos ali, naquele cárcere, com uma dívida imensa, 600 milhões de reais. Jesus, como nós ministramos aqui, Ele olhou a nossa situação, olhou a nossa dívida e falou: eu pago. Eu pago. Tudo para quê? Para tirar eu e você desse cárcere, para tirar eu e você desse aprisionamento, para tirar eu e você desse julgamento. Ele fez isso. Amém? E quanto vale o sangue de Cristo? 600 milhões de reais? Muito mais. Então, o que Ele pagou é incomparável. O que Ele perdoou é incomparável. E quem sou eu? E quem é você? Para não perdoar 100 denários. Enquanto mais de 600 milhões de reais foram investidos para que eu e você tivéssemos essa liberdade em Cristo. Amém? Pastor, por favor. Eu vou adiantar, pedir para você ficar em pé. Se você tem alguma coisa para perguntar alguém, se ela está aqui dentro, é mais fácil estar pertinho, sai do seu lugar na terra e falar: eu te perdoo, você me perdoa, nós nos perdoamos. Como julga o verbo, né? Mas se está um pouquinho mais distante, é longe, não dá para ir, tem o WhatsApp, né? Tem o WhatsApp, escreve aí, manda uma mensagem. Fala assim: me perdoa, por favor.
Não vai mandar uma mensagem assim, ó, eu te perdoo, tá? Você não merece, mas eu te perdoo mesmo assim. Faz o contrário. Fala, me perdoa. Ela fala, pô, mas eu que devia perdoar, aquele dia ela está falando que me perdoa, mas como assim? Não estou entendendo. É um passo simples assim. É só um passo. Você precisa dar, você precisa fazer. E se tem alguém aqui que se encontra nesse estado, faça isso. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus está aqui, minha vida. Tua palavra sempre nos ensina, mais uma vez nesta manhã somos ensinados. O Senhor falou conosco que se há alguém entre nós, ó Deus, que precisa, é uma necessidade que temos de sermos libertos daquilo que nos prende, daquilo que nos oprime, porque às vezes não conseguimos viver como deveríamos viver essa vida abundante que o Senhor nos prometeu. A alegria some, desaparece, é porque existem coisas, questões não resolvidas ou mal resolvidas, as quais nós não queremos encarar, enfrentar, e precisamos, ó Deus, da sua ajuda. Espírito Santo, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva, para que se há entre nós alguém que necessita pedir perdão, perdoar alguém, ó Deus, que ele vá e faça o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Certo? Sai daqui hoje, vai lá, Israel. Seu irmão, e aí? Está trabalhando. Você já fez a sua parte. Está entendendo? Todo mundo queria, né? Já está sabendo. Era isso que você queria saber, né? Mas ele fez a parte dele. Ele foi liberado. Um dia o seu irmão também será. Em nome de Jesus. Eu quero ainda aproveitar Maria Sena. A Sharon está pedindo aqui oração por ela. Ela fez uma cirurgia de coração e está tendo algumas complicações. Já faz algum tempo que está internada. Eu queria orar junto com você por essa pessoa e também apresentar a vida do Jorge. Fez uma cirurgia essa semana também no coração. É o proprietário. Eu falo, eu olho para o depósito, pessoal. Das vezes que o Jorge está. Na verdade, eu estou me referindo ao depósito, mas é o proprietário aqui do prédio que fez uma cirurgia também no coração. Orar por essas pessoas. A Maria Sena já é de Cristo, né? Já é salva. Para que tenha uma recuperação. O Jorge ainda precisa dar um passinho, né, Ronaldo? O Ronaldo recebeu a missão de evangelizar, né, Ronaldo? Então, é isso aí. Vamos orar por essas pessoas. Pai, mais uma vez aqui nos dirigimos a Ti, em nome de Jesus. Nós apresentamos, meu Deus, a Maria Sena, o Jorge, essas pessoas, ó Deus, que aqui foram acometidas de uma enfermidade, passaram por uma cirurgia, inclusive igual do coração. Meu Deus, nós oramos por elas, pela Maria Sena, tua serva, para que, Senhor, tu intervenhas em favor dela. E que, ó Deus amado, ela seja ali, ó Deus amado, visitada poderosamente. Que o poder se manifeste na vida dela, na família, através dessa situação, através deste momento que eles estão vivendo. Que ainda assim, a graça do Senhor se manifeste e que todos possam reconhecer a sua visitação. Apresentamos também, Senhor, diante de Ti, a vida do Jorge. Colocamos, ó Deus, ela diante de Ti. Que o Senhor intervenha em favor dele. Que ele reconheça ali, ó Deus, neste momento que está passando, ele possa, ó Deus, reconhecer a sua voz, ouvir o Senhor falando com ele. E que, ó Deus amado, ele tenha um encontro poderoso contigo. A salvação chegue a este coração, não só fisicamente falando, mas também espiritualmente, no nome de Jesus. Oramos também, Senhor, e diante de Ti colocamos aqui a família do nosso irmão Ari, pelo passamento, falecimento de sua mãe.
para que a paz que excede todo entendimento guarde o coração deles em Cristo Jesus. A tua serva te serviu, na verdade, ela não morreu, ela descansou. Nós oramos por eles, para que essa paz penetre nesses corações, e eles possam exultar na esperança da ressurreição, que um dia estarão também ela novamente reunidos, mas na tua presença para toda a eternidade. No nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e dizemos amém, amém, amém. Se assente por um momento, é rápido, a gente já vai encerrar. Domingo que vem a Assembleia. Um culto que todo vai ser voltado para isso. Agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. E isso está relacionado ao quê? Aquele momento em que a gente vai até Deus e oferecemos a Deus aquilo que nós tínhamos que oferecer, devolvendo a Ele. A exemplo do que fez Abraão em relação a Melquisedeque. Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, e o que foi que Abraão fez? Abraão pagou os dízimos. E o que Melquisedeque veio fazer? Veio recolher os dízimos. Aqui tem um ato e tem uma forma. E aí depois que a gente lê lá em Hebreus fala assim: o maior abençoa o menor. Quem era o maior daquela passagem? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém. Quem era o menor? Abraão, servo de Deus, amigo de Deus, e que tinha tido revelação de Deus a respeito do quê? Do dízimo. Porque ele só faz aquilo porque recebeu revelação. Então ele vai já, voltando de uma grande vitória, ele fala: eu não venci isso, senão por conta da minha obediência em relação à questão dos dízimos. E faço isso com alegria. Vou entregar os dízimos ao Melquisedeque, que vem receber os dízimos. Pastor, mas eu faço PIX, eu faço isso, faço aquilo. Você vai trazer o seu comprovante. E nós vamos ter o nosso momento que a gente vai depositar na presença de Deus aquilo que nós estamos devolvendo. Isso aqui não é oferta, dízimo não é oferta. Oferta você faz e é voluntária, né? Mas nós estamos aqui devolvendo aquilo que não é nosso, mas ao mesmo tempo a gente se volta para Malaquias 3, e que diz assim: façam prova de mim, para vocês verem se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos que não se podem medir. O que nós queremos como igreja é que você aprenda esse princípio. Não só, porque precisa fazer. Não, aprenda para você desfrutar, para você dar testemunho. Então nós teremos também testemunho aqui de algumas pessoas que eu já sei, que Deus tem abençoado, porque elas entenderam isso. E elas estão vivendo isso. E estão dizendo assim: eu vejo a graça de Deus na minha vida, por conta dessa minha obediência. Nós queremos que você seja fiel nesse aspecto, não por obrigação, não por necessidade e nem por constrangimento, mas que você faça isso com alegria, para desfrutar do quê? Da recompensa. O que nós dizemos aqui? Se você não entendeu ainda, não faça. Teve uma irmã que me perguntava no domingo passado, e já faz um tempo que ela vem nisso. Eu posso? Eu falei: você já entendeu? Faça. Porque o importante não é você fazer por obrigação, é porque você tem por convicção a certeza de que aquilo ali é um mandamento bíblico com bênção, com recompensa. Então, eu preciso me aproximar do trono da graça com confiança para receber misericórdia e encontrar graça. Eu preciso me aproximar de Deus reconhecendo que Ele existe, mas não só. Eu também me aproximo reconhecendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, será o nosso culto de ações de graças. Tem umas ideias aí, Érica, viu? É o último domingo. Isso. Vai ser sempre o último. Eu já estou antecipando a informação do próximo mês, certo? Então, hoje nós não começamos, mas em fevereiro, março, abril, maio, nós faremos todos o último domingo do mês, ok? Mas ideia legal aí para os jovens, tá bom? Para o culto de ações de graças. Domingo que vem é ceia. Nós teremos nosso café da manhã. E aí você está convidado, pode um pouquinho mais cedo e vem tomar café junto com a gente. Certo, Roseli?
Beleza? Roseli e Sônia, certo? Já estão escaladas aí para aquela mesa comigo, aqueles negócios ali, tudo. Então, venha mais cedo. Nosso culto está iniciando às 9h30. Então, 9h30 em ponto vai começar o culto, ok? Mas o café será servido até 9h15. 9h15 sai ali alguém recolhendo tudo e tangendo, todo mundo que estiver ali, sai daqui. Então, chega um pouco mais cedo, chega aí, 8h30, bom horário. Toma um café, bate um papo, pede perdão, se não estiver ali. Você já aproveita aquela muvuca, aquele barulho, já pede perdão para a pessoa, né? É o momento certo, toma um cafezinho, oferece um café. Como você pede perdão? Chega perto da pessoa como não quer nada, já faz tempo que vocês não conversam. Pega um suquinho e fala: você quer um suco? Já é uma atitude de perdão. Você puxou assunto, você puxou conversa. Você não precisa necessariamente chegar, olha, reúne todo mundo do Israel. É bom, mas não precisa ser atitudes de perdão. Você chega, ajuda a pessoa, paga um almoço para ela. Acabou. Você não quer passar um tempo com a pessoa ali, né? Você paga, sei lá, um café mais rápido. Faz alguma coisa, traz um bombom. Ferreiro Rocher, de preferência, né? Mas a pessoa fala: nossa, Ferreiro Rocher? Não. Então, assim, demonstre, são atitudes. É com atitudes e a gente demonstra o perdão. Ok? Domingo que vem, então, nós temos a nossa ceia. Todo mundo convidado para a ceia, café da manhã e assembleia. Tem café da manhã, tem ceia e tem assembleia. Tudo num domingo só. Amém? Certo? Evandro, beleza? Evandro tem todo aqui, ó. Olha só o negócio dele aqui, ó. Olha isso. O cara tem um suporte para colocar um dia eu vou ter um negócio desse também. Um dia eu vou ter um negócio desse, viu, cara? Né? E olha, vamos ficar em pé, agradecer a Deus por mais este dia. Olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim: que bom te ver aqui. Agora não vira para ela e já fala o horário mais ou menos que vem o café da manhã. Fala: eu quero te ver aqui. Glória a Deus. Alguém está fazendo assim? Calma, a gente tem uma ideia boa dos jovens aí. Calma. Eu estava pensando ali e falei: vai dar certinho. Vai dar certinho. Já falo com você já. Cadê o Maílson? Já falo com você já. Agradeço a Deus por mais esse dia. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos por mais este momento na tua presença. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade da tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de louvarmos a ti, não sozinhos, mas juntos uns com os outros, em comunhão com os nossos irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, mais um domingo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, tua bondade, tua misericórdia, que nos seguirão todos os dias até a consumação dos séculos. Que a tua bênção, Senhor, ela seja reconhecida do teu servo e da tua serva em todo momento das suas vidas, enquanto o Senhor permitir e até que o Senhor volte. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e dizemos amém, amém e amém.